Meu pai era motorista de caminhão e essa experiência o abalou profundamente. O Natal de 2007 foi um evento que sempre se destacou em minha mente, e agora, sempre se destacará. Eu tinha 13 anos na época, e esse foi o primeiro e único ano em que papai perdeu o Natal. Ele trabalhava como motorista de caminhão de longa distância, e estávamos acostumados a ficar fora por semanas ou até meses ocasionais. No entanto, ele sempre fazia questão de estar em casa em nossos aniversários e no Natal, mas naquele ano foi diferente. Mamãe ficou preocupada quando ele disse que tinha uma última carga para entregar antes das festas de fim de ano. Seu plano era fazer a entrega e voltar para casa no dia 23, bem a tempo para o Natal, mas a mãe natureza tinha outras ideias. Por coincidência do destino, sua rota de nossa casa em Minneapolis para Billings, Montana, o levaria diretamente ao coração de uma nevasca que se aproximava ao longo da I-94. Na época, a neve estava caindo aos montes e meu pai disse que estava discutindo se deveria ou não parar para passar a noite, na esperança de que tudo melhorasse. Ele decidiu tentar continuar, quando a estrada tomou a decisão por ele. Ele estava a apenas 1 hora de Billings quando seu caminhão bateu em um pedaço inesperado de gelo, fazendo com que ele perdesse o controle e deslizasse para fora da estrada, atingindo o canteiro central. Felizmente, ele não se feriu, mas seu caminhão ficou preso em quase 60 centímetros de neve compactada. Era por volta da meia-noite quando isso aconteceu. Ele tentou de tudo para tirar o caminhão do monte de neve, mas não adiantou. É claro que o sinal de seu telefone também era inexistente, então ele não podia nem mesmo pedir ajuda. A essa altura, as estradas também estavam praticamente vazias de outros viajantes. Ele ligou pelo rádio para um escritório de emergência local, mas foi informado de que as estradas eram perigosas demais para trafegar no momento. No final, ele não pôde fazer nada além de esperar. Enquanto isso, o Natal chegou e passou para nós, e não tivemos notícias de papai. Mamãe estava muito nervosa, embora tentasse esconder, enquanto eu e minhas 2 irmãs estávamos tristes por ele não estar conosco. Felizmente, papai finalmente ligou no final da noite de Natal. Ele se desculpou profusamente por não estar conosco e prometeu que voltaria para casa o mais rápido possível. Ele fez isso 2 dias depois, e ficamos aliviados por tê-lo de volta. Ele voltou com um pacote de presentes de Natal atrasados e tudo ficou bem mais uma vez. No entanto, papai estava diferente, ele estava quieto e parecia que sua mente estava concentrada em outro lugar. Eu não o questionei sobre isso, mas percebi que algo o estava incomodando. A vida continuou e, depois disso, papai nunca mais perdeu um Natal. Na verdade, ele começou a tirar o mês de dezembro inteiro de folga para evitar que algo parecido voltasse a acontecer. Eu não sabia disso na época, mas mais tarde ele me disse que nunca mais dirigiu pela I-94. Ele recusava completamente entregas que o levassem por aquele trecho e fazia desvios que acrescentavam várias horas à sua viagem se isso significasse evitar aquele local. Nós, crianças, já somos adultos e temos nossos próprios filhos. Meu filho acabou de fazer 2 anos e toda a nossa família estava novamente reunida no Natal passado. Ficamos sentados observando a mãe e o pai mimarem seus netos com guloseimas. Acho que nunca vi meu pai com um sorriso tão radiante. Mais tarde naquela noite, quando o efeito do açúcar finalmente passou e as crianças foram para a cama, papai e eu ficamos sozinhos na varanda. Tomamos um pouco de seu uísque e fumamos charutos enquanto conversávamos. Vou pular a maior parte do que conversamos, porque não é por isso que estou aqui. Por fim, começamos a falar sobre sua nova aposentadoria de motorista de caminhão e eu fiz uma pergunta que nunca havia feito antes. Você já passou por algo realmente assustador na estrada? Papai não era estranho ao falar sobre suas experiências. Ele tinha histórias infames sobre ser atacado por drogados em Atlanta, atropelar uma vaca em Nebraska e as coisas que viu ao dirigir por Ferguson há alguns anos, durante a agitação civil. Ele nunca teve vergonha de contá-las, mas, dessa vez, fez uma pausa. Ele balançou o uísque em seu copo por um momento, como se estivesse silenciosamente debatendo se queria me contar. Acho que posso muito bem lhe contar agora. Ele bebeu o restante da bebida e colocou as mãos à sua frente. Você se lembra do ano em que perdi o Natal? A essa altura, eu já tinha quase me esquecido completamente do fato, mas quando ele disse isso, uma torrente de lembranças voltou à tona. Sim, mamãe ficou furiosa. Respondi. Papai deu uma risada animada e acenou com a cabeça. Ah, sim, ela nunca me deixou esquecer. Foi aquela nevasca maluca, certo? Quando sua caminhonete ficou presa. Papai assentiu com a cabeça. Sim, quase capotei minha caminhonete naquela noite. Ironicamente, aquele monte de neve provavelmente salvou minha vida tanto quanto me ferrou. Ele então fez uma pausa e quebrou o contato visual enquanto contemplava suas palavras. Mas essa não foi a parte assustadora.
Papai explicou que a área em que ele saiu da estrada era essencialmente um deserto estéril. Não havia cidades ou postos de gasolina ao seu redor, apenas uma extensão sinuosa de estrada em ambas as direções entre dezenas de colinas. Ele mencionou novamente que não tinha sinal de celular e não tinha certeza do que fazer além de esperar que alguém passasse. Depois de alguns minutos, ficou claro que isso não aconteceria. A neve caiu aos montes naquela noite e, em pouco tempo, quase alcançou a parte inferior da porta. Na época, a caminhonete do meu pai era uma Cascadia 125, com teto intermediário. Ele tinha um compartimento de dormir completo atrás do banco dianteiro e provisões para durar algumas semanas, se necessário. Ele não estava muito preocupado com a possibilidade de ficar preso, pelo menos, não no início. Depois de desistir de fazer seu telefone funcionar, ele se arrastou para a área do beliche da cabine e colocou um DVD em sua TV portátil. Ele imaginou que poderia ficar preso lá fora pelo menos durante a noite, então era melhor relaxar até que a ajuda chegasse. Ele fez questão de insistir que, se quisesse, provavelmente conseguiria descobrir uma maneira de tirar o caminhão se realmente tentasse, mas estava exausto e decidiu apenas dormir um pouco. Ele disse que adormeceu pouco tempo depois, mas acordou algum tempo depois na escuridão total. A temperatura havia despencado e ele instintivamente abraçou os braços e sentiu arrepios nos braços. Ele havia deixado a caminhonete em marcha lenta antes de dormir, mas ela não estava mais funcionando. Confuso, ele se arrastou até o banco da frente e encontrou as chaves ainda na ignição. Ele girou a chave e o motor logo voltou a funcionar, mas havia algo errado. Ele disse que o ruído do motor se transformou em uma bagunça de metal e fluido que produzia uma cacofonia horrível. Seu painel de instrumentos se iluminou como uma árvore de Natal, exibindo praticamente todas as luzes de advertência do sistema. O vapor começou a sair das aberturas do capô, e o cheiro distinto de líquido de arrefecimento fervente encheu o ar. Depois de deixar o carro funcionar por cerca de 10 segundos, ele o desligou com medo de causar danos permanentes. Ele sabia que algo não estava certo com o carro e suspirou ao pensar em sair para a noite fria para ver se conseguia descobrir o que era. Ele se agasalhou bem e abriu o capô. Ele disse que a noite tinha um silêncio quase etéreo quando ele saiu do táxi. Seus pés rangeram na neve, ecoando como um trovão quando comparados ao silêncio generalizado. Ele deu a volta pela frente e abriu, liberando uma nuvem de vapor de dentro dela. Depois que o vapor se dissipou um pouco, ele se inclinou e encontrou algo que o deixou bastante confuso. Havia óleo e líquido de arrefecimento espalhados por toda a parte de baixo do capô, com muitas outras partes do motor cobertas de sujeira também. Papai desceu da grade e deu uma olhada embaixo do carro, e foi aí que ele encontrou algo realmente estranho. O cárter de óleo estava rasgado na parte inferior do motor. Ele disse que parecia que alguém o havia cortado com um machado algumas dezenas de vezes. Todo o óleo havia se derramado na neve abaixo dele. Claramente, era por isso que o motor estava funcionando tão mal, mas explicar como isso aconteceu era uma questão completamente diferente. Ele verificou a área e disse que parecia que parte do óleo estava escorrendo para longe da estrada e em direção às árvores. Ele olhou mais de perto e viu o que pareciam ser pegadas acompanhando as árvores. Como se a noite de inverno já não fosse frio o suficiente, essa descoberta realmente elevou sua temperatura sanguínea. Ele voltou rapidamente para a cabine, mas quando alcançou a maçaneta, algo o deteve. Algo se moveu atrás da extremidade de seu trailer, rápido demais para distinguir qualquer detalhe físico. Movia-se sobre duas pernas e claramente não era um animal. Papai ficou paralisado, seus instintos de luta ou fuga pareciam ter entrado em um impasse dentro dele. Ele pensou em gritar, mas disse que não parecia uma boa ideia. Depois de alguns segundos de silêncio, ele correu para o táxi e trancou as portas atrás de si. Depois de pegar a pistola debaixo do assento, ele entrou no banco de trás com o coração acelerado. Ele se posicionou de forma a poder olhar pelos dois espelhos retrovisores laterais, mas não viu nenhum sinal de quem estava atrás do trailer. O rádio também estava desligado e, depois de tentar em vão fazê-lo funcionar, ele se sentou. Não fazia sentido para ele, e mesmo que o motor não ligasse, as baterias deveriam ter carga de reserva suficiente para alimentar o rádio por algum tempo. Ele também tentou ligar para o seu celular e, embora tenha conseguido fazer com que ele tocasse algumas vezes, ele sempre desligava. As horas se passaram e não aconteceu muita coisa. Ele tomou uma ou duas doses, mas fez o possível para ficar acordado e esperar o sol nascer. A neve havia parado, mas nenhum outro carro havia passado por ali desde que ele parou. Ele achou que a passagem estava fechada, mas esperava que alguém tivesse passado por lá. Algum tempo depois, ele ouviu um barulho vindo de fora. Começou com um leve baque, seguido por outro, depois outro e mais outro. Os sons ficaram gradualmente mais altos e seu coração ficou preso na garganta à medida que se aproximava. Alguém estava em seu trailer, e ele não sabia o que fazer a respeito.
Ele segurou a pistola com força, apontando-a para o teto. No momento em que ele tinha certeza de que a pessoa estava prestes a alcançar o teto da cabine, o som parou. Ele esperou ali, com a pistola tremendo em seu punho, que a pessoa saísse, mas ela nunca saiu. Os minutos se transformaram em horas, e ele nunca mais ouviu outro som vindo do teto. Ele disse que, depois de algum tempo, não tinha mais certeza se tinha ouvido alguma coisa para começar. Por fim, sua guarda baixou e a sonolência tomou conta dele. Ele não sabe se a próxima parte está relacionada, mas como nunca aconteceu nada parecido, achei que deveria incluí-la também. Ele sonhou enquanto dormia lá, mas não foi um sonho normal. Ele disse que se lembra de caminhar por uma floresta escura e ver tudo com detalhes incrivelmente vívidos. Ele estava completamente lúcido e diz que, até hoje, quase 30 anos depois, foi o sonho mais incrivelmente realista que já teve. Mesmo olhando para trás, ele diz que foi tão real que é difícil para ele distingui-lo da realidade. Ele também parecia genuinamente perturbado quando me contou o fato. A floresta pela qual ele estava andando tinha árvores enormes que pareciam ter centenas de metros de altura. Raízes retorcidas cercavam suas bases, que brotavam do chão e se retorciam como tentáculos de um kraken. Ele tinha que se abaixar e se esquivar ao redor delas à medida que se movia, indo mais longe, mas sem saber por quê. À medida que avançava, começou a ouvir um ruído como o tic-tac de um relógio. O barulho ficava mais alto à medida que ele se movia e, com certeza, encontrou a fonte. Um grande relógio de pêndulo fazendo tic-tac no meio do feixe de raízes. Ele parou e ficou olhando para o relógio por um momento enquanto ele fazia o tic-tac. O som do relógio reverberou, mas começou a diminuir. Em alguns instantes, o tic-tac começou a ficar muito mais lento, e o próprio relógio começou a derreter. De repente, ele viu coisas surgindo ao longe, por trás das árvores, criaturas horríveis e retorcidas, como as crias do inferno. Os sons de cacarejos e rosnados giravam em torno dele, e ele começou a correr. Ele correu e pulou por entre as raízes, mas não foi muito longe. Algo o atingiu com força por trás, derrubando-o sobre o peito. Ele então acordou com um suspiro, ofegando pesadamente com um suor frio permeando todo o seu corpo. Ele se sentou e ficou à beira do pânico. Seu coração estava batendo tão rápido e forte que chegava a doer. Ele levou um momento para se recompor, e o imenso alívio que o dominou foi de puro alívio, mas não durou muito. Algo se moveu em sua janela e seus olhos se arregalaram. Lá ele viu o rosto olhando de volta para ele. Ele congelou, rígido como um cadáver e frio como uma geleira. O tempo parecia ter parado, mas finalmente ele encontrou forças para levantar a pistola. Ele atirou sem nem mesmo pensar. Um estrondo alto reverberou e o clarão do cano o desorientou momentaneamente. Ele olhou para cima e viu um buraco de bala na janela, mas nenhum sinal do rosto. Depois de esperar alguns instantes, ele se aventurou a ir até o banco do motorista e olhou para fora, mas não havia nada lá. Nenhum sinal de que aquela coisa estivesse ali. Isso não fazia sentido para ele, pois tinha certeza de que a tinha visto. O que fazia ainda menos sentido era o fato de que seu telefone dizia que eram apenas 12 horas e 13. A última vez que ele se lembra de ter verificado o celular era 12 horas e 8 minutos e ele jura por tudo que isso deve ter acontecido pelo menos uma hora antes de ele cochilar. A essa altura de sua história, tive que me perguntar se ele estava me enganando. Meu pai é um pouco brincalhão, com certeza, mas ele nunca havia inventado uma história elaborada como essa antes. Ele então passou algum tempo olhando pelas janelas e se certificando de que não havia mais ninguém por perto. Quase pensou que deveria simplesmente deixar a caminhonete e começar a caminhar de volta para a cidade, mas obviamente essa era uma ideia incrivelmente perigosa que provavelmente o mataria. Ele ficou olhando para o celular por um bom tempo, observando os minutos passarem lentamente ou lentamente demais. Ele jurou que o tempo não estava funcionando normalmente. Várias vezes ele contou em voz alta até 60, fazendo o possível para aproximar um minuto, mas o minuto não mudava de acordo. Por fim, ele continuou a contar para cima, descobrindo que o minuto finalmente mudou quando ele chegou a 386. Seria de se esperar que, depois de todas essas descobertas preocupantes, dormir fosse a última coisa que ele quisesse, mas isso não foi suficiente para evitar. Ele disse que tentou resistir à vontade, mas foi impossível combater a sonolência que o dominou. Ele se viu caminhando na neve, ouvindo a Ranger sob seus pés. Uma floresta escura e silenciosa o cercava em todas as direções. Era algo robótico, como se seu corpo agisse por conta própria enquanto sua mente estava à deriva no marasmo. Ele mal conseguia ver para onde estava indo, mas isso não parecia importar. De repente, ele parou e pareceu voltar à realidade. Ele olhou de um lado para o outro, com um súbito terror o dominando. Onde ele estava? Por que estava fora de sua caminhonete?
Ele se perguntou. Ele girou para trás, mas não conseguia nem ver a estrada atrás dele. O frio o invadiu, e então ele o viu. Do outro lado da floresta, um rosto familiar o encarava, pálido, magro e desumano. Ele se arrastava de quatro, tremeluzindo e mudando de um lado para o outro. Meu pai virou completamente para o outro lado e correu como um louco. Os galhos das árvores batiam contra ele enquanto fugia meio cego para longe da coisa na floresta. Nada lhe parecia familiar, e ele continuou correndo sem rumo pela floresta, verificando periodicamente se a coisa o estava seguindo. Ele nunca viu ou ouviu, mas sabia que ela estava lá. Por fim, sentiu o leve cheiro de fumaça no ar. Ele a seguiu, ouvindo uma agitação atrás de si, e logo se deparou com uma pequena clareira. No centro dela havia uma cabana de madeira com fumaça saindo da chaminé. Não vendo outra opção, ele correu em direção a ela e bateu na porta. Atrás dele, ele podia ouvir sons estranhos vindos da floresta e, felizmente, a porta se abriu alguns segundos depois. Quem são vocês? O que você quer? A voz de um homem idoso chamou de dentro da porta. Papai se virou e viu o cano de uma espingarda apontado para seu peito. Ele levantou lentamente as mãos para mostrar que não estava ameaçando ninguém. Por favor, senhor, lá. Ele disse que fez uma pausa ao pensar que certamente esse homem pensaria que ele era um lunático, mas ele disse mesmo assim: há algo lá fora. O olhar furioso do homem se transformou em um olhar de intriga. Ele então olhou para além do meu pai e para a floresta, com os olhos subitamente arregalados. De repente, ele recuou, ainda apontando a espingarda para o meu pai, enquanto o levava para dentro. Ele apontou para uma cadeira no canto. Meu pai obedeceu e sentou-se enquanto o homem fechava a porta atrás dele. Ele esperou alguns segundos, mas aparentemente não ouviu nada de preocupante. O que você está fazendo aqui fora? Meu pai então lhe contou o que havia acontecido com seu caminhão e a nevasca. Em seguida, ele lhe contou sobre as ocorrências estranhas que aconteceram mais tarde e que culminaram com o fato de ele ter dormido repentinamente na floresta. O homem suspirou e finalmente baixou a espingarda. Pegou um pouco de água para meu pai e sentou-se em frente a ele. Há muitas coisas estranhas nessa floresta. Papai fez uma pausa enquanto esperava que o homem continuasse. O homem se apresentou formalmente como Duncan e disse que sua família era proprietária daquele terreno há quase 100 anos. Ele disse que perdeu a conta de quantos grupos de busca passaram por ali ao longo dos anos, além de caçadores de emoções, caçadores de fantasmas e pessoas estranhas em geral. Eu vi um rosto. Papai finalmente confessou a ele. Duncan olhou com curiosidade. Que tipo de rosto? Papai o descreveu da mesma forma que havia feito antes e Duncan apenas balançou a cabeça. Bem, e essa é nova. Ele soltou uma risada sarcástica. Você ouve todos os tipos de histórias. OVNIs, pé grande, cultos e mais nenhuma delas tem provas. Então você não acredita em nada disso? Meu pai perguntou, apenas para ser contrariado por Duncan. É claro que acredito, já moro aqui há tempo suficiente para saber que nós, humanos, não mandamos nessa floresta. Há coisas que se escondem nas sombras em todo o mundo, e talvez nunca as entendamos. Mas quanto ao que você viu? Ele fez uma pausa por um momento, parecendo contemplar enquanto cruzava as mãos sobre o colo. Há um grupo de nativos americanos que, segundo rumores, já viveu aqui e os Apucari. Já ouviu falar deles? Papai balançou a cabeça. Eu também não, e mais um amigo meu, que já faleceu, me contou sobre ele. Ele era um homem de Arapahoe e disse que há gerações seu povo contava histórias sobre esses Apucari. A maioria dos outros grupos os temia, dizia que as coisas que eles faziam eram malignas, mais do que a guerra tribal padrão que se poderia esperar. As pessoas diziam que eles realizavam esses rituais e experimentos, e havia rumores de que sua crueldade era igualada apenas por seu intelecto. Algumas pessoas dizem que eles nem mesmo eram humanos, e mais isso não vem ao caso. Duncan se afastou mais uma vez, tomando um gole de chá da mesa ao lado. Um dos rumores que muitas pessoas atribuem aos Apucari é o dos e errados. Na verdade, há muitos nomes para eles, e não direitos, mentirosos e uncanis. Coisas que parecem humanas, mas não são, e algumas parecem menos humanas do que outras. Rostos longos, bocas largas, olhos enormes e muitas variações. Alguns dizem que eles podem afetar o tempo e o próprio espaço, e outros os culpam por muitos desaparecimentos estranhos. Ele fez uma pausa e tomou outro gole, depois deu uma risada. Não posso falar sobre a validade de tudo isso em primeira mão, mas uma coisa é certa. Há muitos desaparecimentos estranhos, e ninguém parece ter uma resposta para eles. O ar da sala pareceu se dissipar de seu tronco e papai olhou para o homem curioso.
Ele claramente tinha visto muita coisa ao longo de seu tempo, mas papai não sabia em que parte de suas histórias acreditar. Ele ainda não sabe. Se todas essas coisas estão acontecendo, e então por que você mora aqui fora? Papai finalmente perguntou. Duncan se reclinou no assento e pensou. Papai esperava uma resposta relacionada à sua propriedade herdada, mas a realidade era um pouco diferente. Ele de fato mencionou que a casa de seus ancestrais fazia parte dela, mas tinha mais a dizer. Se eu fosse 20 anos mais jovem, talvez eu fosse embora, mas acho que não faria diferença. Não há nenhum lugar na terra para onde você possa correr se eles quiserem pegá-lo. Papai disse que um calafrio desceu por sua espinha, e Duncan não parecia orgulhoso ou selvagem enquanto falava, mas mais como se sua constatação fosse uma conclusão precipitada. Felizmente, Duncan permitiu que meu pai passasse a noite com ele e, pela manhã, os dois voltaram para a estrada. Felizmente, Duncan tinha um Dodge diesel grande, capaz de arar a neve com relativa facilidade. Eles logo chegaram ao carro abandonado do meu pai e o encontraram em um estado ainda pior do que o visto na noite anterior. Vários pneus estavam cortados, as janelas estavam quebradas e o motor estava totalmente destruído por baixo. Depois de dar uma olhada, ele descobriu que nada havia sido roubado. Duncan lhe deu uma carona até a cidade para rebocar a caminhonete e, mais ou menos uma semana depois, ele finalmente estava voltando para casa. Então, você acredita nesse tipo de coisa? Perguntei-lhe finalmente, depois que ele parecia ter terminado de contar sua história. Bem, eu seria meio estúpido se não acreditasse agora. Ele e eu rimos com isso, mas claramente ele tinha mais a dizer. Foi uma experiência muito estranha, com certeza, mas sempre achei que talvez eu tenha me lembrado mal ou subconscientemente exagerado em minha mente. Mas há algo nela que me assombra. Como se eu tivesse visto algo naquela noite que eu realmente não deveria ter visto e que nunca mais quero ver. Ele ficou sentado em silêncio por um momento, e achei melhor não fazer mais perguntas. Por fim, ele me disse que, entre o momento em que bateu a caminhonete e quando finalmente chegou à cidade com Duncan, haviam-se passado 3 dias inteiros. Ele ainda não sabe como explicar isso e, aparentemente, Duncan também não sabia. Há muitas perguntas sem resposta que talvez ele nunca consiga responder agora. Ele manteve contato com Duncan ao longo dos anos, mas infelizmente ele faleceu em 2019. Eu amo meu pai e é desconcertante vê-lo dessa forma, confuso e apavorado. Não posso atestar completamente a validade de sua história, mas acredito nele. Para muitos que lerem isso, tenho certeza de que serão apenas palavras em um papel, ou talvez uma história fictícia que os entretenha por alguns minutos, mas para mim é uma possibilidade horrível, no mínimo. Se alguém tiver experiências como essa ou teorias, sinta-se à vontade para compartilhá-las. Seja qual for o caso, você não me verá nem perto da IR-94 em Billings tão cedo.